Olá, meus amigos e minhas amigas do Fraternidade Espírita e demais irmãos que nos acompanham aqui no YouTube, em outros estados, em outros países, que sejam todos muito bem-vindos a essa plataforma da divulgação da doutrina espírita. Meu nome é João Paulo, eu faço parte do Fraternidade Espírita, eu gosto sempre de colocar aqui para todos um pouco da nossa instituição, que fica na Asa Sul, em Brasília, né? Na 910. É um local de acolhimento, uma escola, um hospital, um local que acolhe muito, é muito acolhedor, né? E me acolheu minha família, e eu tenho certeza você que me acompanha aqui também encontrará abrigo nessa casa, encontrará amigos, encontrará um ambiente fraterno, para desenvolver, para compreender mais essa doutrina do amor, essa doutrina do Cristo, essa doutrina que vem nos trazer e nos alimentar para nos fortalecer enquanto espíritos na nossa missão, na nossa caminhada. Tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse livro aqui, ó, Sol nas Almas. É um livro escrito por André Luiz, né, psicografado pelo Valdo Vieira, e vamos falar especificamente sobre ideal, né? Mas não é qualquer ideal que nós vamos falar na noite de hoje. Nós vamos falar sobre o ideal espírita, né? Vivemos num mundo, né? Convivemos em um mundo em que existem vários ideais, existem várias... E o ideal aqui é no sentido daquilo que nos norteia, né? Dos nossos princípios, daquilo em que nós colocamos, né, o nosso coração, aquilo que nós temos como filosofia, como um basilar para, né, para a nossa existência. E especificamente dentro desse contexto, nós temos o ideal espírita, que ele entra muito em confronto com os ideais materialistas, né? Se nós formos elencarmos aqui, termos didáticos, né, o ideal espírita, ele busca a evolução espiritual, enquanto que os ideais da matéria, os ideais do homem, eles estão preocupados com o reconhecimento do mundo, né? Eles estão preocupados com o reconhecimento. O ideal espírita, ele busca a caridade. E os ideais do mundo, eles buscam a realização pessoal. E aqui, meus irmãos, minhas irmãs, é sempre bom a gente lembrar que nós não estamos aqui no sentido de nos excluirmos, né, de nos colocarmos em um mosteiro para nos afastarmos do mundo e vivermos e não vivermos, né, a experiência da matéria. Nós estamos aqui neste mundo para experimentar as coisas da matéria, para experimentar as coisas da vida e através dela alcançar a nossa evolução espiritual, caminhar, né, continuar a nossa caminhada de espírito, mas o que a gente não pode colocar é a matéria, né, ou não deve colocar, é a matéria como um princípio, como a coisa motivadora da nossa vida. Nós sabemos que nós vivemos nela, que nós precisamos dela, precisamos do nosso salário, precisamos de uma casa. Muitas vezes aqui em Brasília a gente sabe qual é a dificuldade das pessoas que não têm carro para se locomover, então a gente precisa de um carro, a gente precisa... Enfim, o que nós estamos falando, vamos falar na noite de hoje, é onde nós colocamos a nossa energia, onde nós colocamos o nosso coração. A doutrina espírita nos chama, ela nos chama a gente fazer essa reflexão e a gente chegar às conclusões de que a gente pode fazer muito pela vida do espírito nesta existência. Através do que a doutrina espírita, né, colocou como a caridade. Como é que é a caridade entendida por Jesus? Perguntou Kardec aos espíritos. A caridade entendida por Jesus é a benevolência para com o próximo, a indulgência das ofensas, né, e o perdão. Então, é nesse basilar, é nessa pedra fundamental que se ancora a doutrina espírita, né? E aqui no livro, o Ideal Espírita,
André Luiz ele separou em 4 tipos de ideais. O ideal de ganhar, o ideal de saber, o ideal de trabalhar e o ideal de amar, né? O ideal de ganhar aqui é no sentido de que a doutrina espírita nos ensina a conquistar os recursos da vida na base da reta consciência. Nos ensina a conquistar os recursos da vida. Aqui já temos um ponto importante para destacar. Recursos da vida. Quando nós falamos em vida, nós estamos falando da vida do espírito, da nossa vida, toda a vida do espírito, da imortalidade do espírito. Nós estamos falando da existência que nós estamos experimentando aqui na Terra. Então, a doutrina vai nos ensinar a conquistar recursos para o espírito, recursos que nós levaremos conosco, que estarão junto conosco, que forjarão, que nos mostrarão, que nos revelarão realmente quem nós somos, que nos ajudarão a nos transformar nesse homem de bem que sempre foi pregado e sempre foi trazido por Jesus, e sempre na reta consciência, sempre nós experimentando e avançamos a cada etapa da nossa graduação, das conquistas que nós fazemos aqui na Terra, sempre da reta consciência, sempre sabendo que nós estamos no mundo em que convivemos com as pessoas e que nós deveremos ter essa conquista através da mútua colaboração, em que nós vamos colaborar para a existência do outro, e o outro vai colaborar para a nossa, e nós vamos fazer tudo isso, ou procurar fazer tudo isso, sem magoar o nosso próximo, sem confrontar o nosso próximo no sentido de não aceitá-lo, né? A doutrina espírita é muito legal no sentido da gente conseguir conquistar esse bem, né? Esse bem tão precioso, que a gente ter passividade de entender que o nosso irmão está no seu estágio de evolução e nós estamos no nosso estágio de evolução. Nós devemos conviver, compreender, aceitar e aprender a amar os nossos irmãos da maneira que eles são. E buscar em nós, né, vigiar através da vigilância, através da oração, através das ações, através de toda a nossa caminhada dentro da fé espírita cristã, conquistar a nossa melhoria diária. O ideal de saber. O ideal de saber, ele valoriza o saber como instrumento para promover a educação e o progresso de todos. Então, outro ponto importante dentro da doutrina espírita é essa preocupação com a instrução, né? Eis o primeiro mandamento, deixado lá no Evangelho segundo o Espiritismo, por Kardec. Espírita, amai-vos. Esse é o primeiro. Espírita, instruí-vos. Eis o segundo. Então, o segundo, ele só fica atrás do amar, né? Uma das coisas mais importantes é a gente buscar a nossa instrução, buscar o conhecimento. Né? A doutrina espírita ela nos estimula isso. Ela, além de ser uma religião, ela é uma filosofia, né? Um ideal, um princípio, e é também uma ciência. Existe uma ciência por trás do espiritismo. Então, tudo isso ela nos estimula ao estudo, a navegarmos dentro do Evangelho, a navegarmos dentro do mundo e compreender Deus, compreender a nossa existência, de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que alguma coisa acontece comigo, por que tal coisa acontece com meu parente, né? Por que tal enfermidade veio me acometer, se a princípio não me parecia justo, porque a gente aprende que temos ainda uma visão curta, que nós temos um histórico dentro da gente, né, que vai traduzir dentro das consequências que nós trazemos para essa vida, de coisas que nós fazemos ou fizemos nesta vida, ou nesta existência, ou em outras existências. Sempre lembrando que nós estamos amparados, tutelados por Deus. E Deus é
a essência da bondade e a essência da justiça. Então, não há injustiça. Não há injustiça. Então, quando a gente pensa que não há injustiça, a gente tem que lembrar que existe um histórico, que cada um traz a sua bagagem, e cada um precisa passar, né, por etapas nesta vida que vão traduzir em aprendizado, em melhoria, né, em crescimento, sempre buscando o nosso crescimento, sempre buscando a nossa evolução. Então, as coisas que acontecem, elas não são randômicas, elas não são à toa, elas não são por curiosidade, elas são lições, provas e experiências que são fundamentais para que a gente aprenda as lições selecionadas pela espiritualidade maior, por Deus, que a gente experimente nessa existência. Ok? O ideal de trabalhar. A doutrina espírita valoriza muito o trabalho, muito a semeadura, né? Que Jesus, quando Jesus fala sobre a parábola da semeadura, né? Que passa e vai semeando, semeia no solo rochoso, semeia no solo espinhoso, semeia no solo bom, e ali, no solo bom, as plantas vão frutificar, vão florescer e vão dar 100 por uma e vão se multiplicar. No solo rochoso, o que é o solo rochoso? É quando a gente germina, né, a gente está germinando as lições espíritas, as lições do Cristo, dentro do nosso coração, mas o nosso coração não encontra abrigo para isso. Seja porque a gente ainda não compreendeu a nossa fé, né? A nossa fé está ali na superfície, e quando a gente começa a experimentar coisas um pouco mais difíceis, a gente começa a duvidar, né? E ela não cria raízes, né? Então a planta, para ela florescer, ela precisa de terreno para criar raízes, né? Ou seja, porque a gente ainda não compreendeu realmente o significado de ser um seguidor de Jesus, né? O significado de ser um seguidor de Jesus não é uma questão de professarmos o que nós somos, ou de nós dizermos que cremos. É uma transformação. Jesus veio propor à humanidade, veio propor ao homem uma transformação. E essa transformação, ela tem que ser profunda. Então, ela busca isso dentro da nossa fidelidade, dentro daquilo que da gente realmente viver, né? É o verdadeiro batismo, né? Qual é o batismo de Jesus? O batismo de Jesus é esse. O batismo de Jesus é simbolizado por João Batista como a água, né? Que foi ali uma simbologia que ele trouxe da deusa Cossito, né? Que era inerente à época, né? O bapto, aquele que emerge, ele trouxe esse símbolo, mas para trazer a transformação moral do homem. O batismo, que a gente se revelar, a gente se converter, a gente se tornar realmente seguidor do Cristo, é uma transformação do sentimento, uma transformação do coração, uma transformação moral. E, para mim, a mais fundamental dos ideais, né, espíritas, a mais importante, e a que mais está consolidada ali a doutrina espírita, assim como a doutrina do Cristo, né? O que é a doutrina espírita? Só fazendo uma pausa aqui. A doutrina do Cristo nada mais é, a doutrina espírita, não, nada mais é que essa a gente descortinar, né? A gente trazer, né? Esclarecer a doutrina do Cristo. A gente tirar, né, essa necessidade de rituais, necessidade de alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer outra, tem que se amarrar alguma coisa, ou tem que se segurar em alguma coisa para seguir a Cristo. Cristo, o tempo todo, ele trouxe essa noção de que o amor, a caridade está acima de tudo isso, né? Se não fosse assim, ele não tinha feito as curas, né? Não tinha processado as suas caridades no dia do Shabat. O dia do Shabat era um dia muito importante para o povo judeu. Por que Jesus escolheu fazer as suas curas, né? Fazer ali Mateus e os outros discípulos transcrevendo lá as passagens do Cristo, numa época que era proibido. E o Cristo deixou claro, porque o amor, a caridade, o homem, né? O homem está acima de tudo isso, está acima dessas convenções do mundo. Então, é isso que
que o Espiritismo veio... O papel do Espiritismo no mundo é isso, é trazer o cristianismo redivivo, é reviver os princípios de Jesus. Esse é onde se fundamenta o Espiritismo, tá? E aqui eu separei uma passagem de Jesus, né? Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 26, que ele fala que por onde estiver vosso tesouro, aí estará vosso coração. E a gente entender que quando a gente coloca muita coisa dentro da matéria, muita coisa, a gente, não, eu vou à igreja, eu vou ao centro espírita, eu vou à missa, eu vou ao culto evangélico, eu vou onde que for, mas quando eu saio de lá, minha preocupação é com a matéria, minha preocupação são com as coisas do mundo, então é ali que está nosso coração. É ali que realmente nós somos. Né? Deus não vive das aparências, não vive da casca. Ele conhece a essência. E a nossa essência se revela, está aqui na passagem de Mateus, naquilo que nós depositamos os nossos tesouros. Né? Novamente, nós não estamos aqui fazendo uma ideia de que as coisas da matéria não são importantes, elas são importantes para a existência. Ela só tem que ser colocada na prateleira correta. As coisas da matéria são importantes para a existência. A existência, ela é passageira. As coisas do espírito, elas são importantes para a vida do espírito, e ela é eterna. Então, a gente deve colocar cada um na sua devida prateleira. O amor é o princípio fundamental do Cristo e da doutrina espírita, é o ideal espírita. É um ideal espírita, um ideal do Cristo. Né? O Cristo deixou isso bem claro quando ele foi questionado, né, sobre o que ele veio trazer, amai-vos, quando ele foi questionado pelo doutor da lei, né? Qual é onde estava ali ancorada a doutrina dele? Ele falou, o que está escrito? O doutor da lei falou, amai uns aos outros, né, amar o vosso próximo e amar a Deus. E aí, para exemplificar, ele trouxe a história do bom samaritano, que era justamente o povo que seria excluído, né, do povo de Deus, mas que, na verdade, ele era o povo de Deus. Né? Jesus ele jogava muito com isso para a gente entender que não é onde nós estamos, não é aquilo que nós falamos quem somos, não é uma seleção de passar uma linha e falar, daqui para cá é o povo de Deus, daqui para cá não é. Não, é aquilo que nós fazemos. Né? Aquilo que nós fazemos que vai revelar realmente se nós já entendemos, já compreendemos a doutrina do Cristo, já conseguimos compreender a segunda revelação de Deus, que é a revelação do amor, que é a revelação moral, que veio ser trazida por Jesus, e resgatada e revivida pelo Espiritismo, né? Que veio trazer consolação, que veio trazer revelação, que veio trazer o conforto de nós sabermos que não estamos sós, e que as coisas não são, Jesus já falava, as coisas não são deste reino. O reino de Jesus ocorre, né? Meu reino é de outro mundo. Então, as coisas de Jesus que muitas vezes a gente não consegue entender nesse reino terrestre, eles são reverberados e são traduzidos em coisas que nós muitas vezes nem conseguimos compreender aqui na Terra. Só vamos compreender depois, ali, quando nós já não estivermos aqui na experiência do reino da Terra. Né? Amar não é apenas um sentimento, mas uma atitude. É que nós estávamos falando. O amor, ele não é a gente falar, eu te amo. Não, eu amo Jesus. Eu amo os seus ensinamentos. É a gente realmente experimentar. Jesus nos chamou para experimentar na pele o seu amor. Ele veio para ser o nosso guia, nosso modelo de experimentar o amor de Deus. E nós também podemos, assim, devemos buscar experimentar e a cada dia nos aproximar desse amor de Deus. E a doutrina espírita, ela tem uma felicidade muito grande, né, quando ela veio confrontar que não seria dentro das instituições que nós encontraríamos a nossa conquista, mas dentro da caridade, dentro do amor. O ideal espírita destaca o imperativo do amor como sendo alimento da alma, não como, né, para ternura, né, alguma coisa assim, para privilégio e oásis fechados,
mas para que a fraternidade se transforme em uma felicidade geral, uma paz geral, uma paz fundamentada não em coisas transitórias, em coisas efêmeras, mas uma paz fundamentada realmente na nossa transformação, de nós termos a passividade, de, como eu falei no começo, de entender que nossos irmãos são como eles estão no estágio dele, nós estamos no nosso, e está tudo certo. Nós viemos nessa terra para conviver com irmãos que trazem problemas, conviver com irmãos que nós muitas vezes podemos trazer problemas para eles, né? Que nós não somos também isentos disso, né? Mas viemos todos para conviver, para aprender a conviver, para aprender a nos amar, para aprender a nos aceitar, para acertar as arestas, né? De que nós precisamos acertar do nosso passado. E como conclusão, o livro coloca aqui que nós podemos cultivar os mais diversos ideais, né? A casca da experiência necessária e transitória da carne. Entretanto, para que se façam, né, valores reais na vida, lembrando, sempre quando falamos de vida, falamos na vida do espírito, que ele vive na Terra ou em outro mundo, é forçoso que o ideal espírita permaneça como sendo a essência, né? A essência, aquela coisa que não se perde, né? A essência de todos eles, sustentando-lhes a movimentação e a beleza por balizar de luz. E para fechar, meus irmãos, eu trouxe aqui um trechinho do livro do nosso irmão Francisco Júnior, né? Um lugar não tão distante, vou colocar aqui, ó, do Francisco Júnior. É um livro que ele traz, que ele ocorre em duas etapas, né? Ele tem a etapa de poema e a etapa de contos. E ele vai trazer coisas do cotidiano mesmo, coisas que muitas vezes a gente ocorre com a nossa vida, ocorre com a vida dos nossos parentes, e muitas vezes a gente negligencia, e são momentos importantes para a gente realmente revelar se a gente realmente entendeu, compreendeu a lição do Cristo, né? Como eu falei, não adianta a gente ficar dentro de uma instituição falando que aqui está tudo certo, aqui eu louvo a Deus, saiu de lá, a gente começa a agir diferente. Quando um irmão precisa, está passando dificuldade, a gente, com a oportunidade de ajudar, a gente ignora, né? Ou muitas vezes, pior, a gente faz chacota, ri, acha engraçado quando acontece alguma coisa assim, e sendo que muitas vezes uma oportunidade que Deus colocou na nossa vida para que Deus se revele na vida dele, né? Deus se revela na vida das pessoas através de outras pessoas. Deus é como o sol irradiando, né? Os raios solares. E os raios solares somos todos nós que convivemos uns com os outros. Então, nós somos agraciados através das coisas e das pessoas que estão ao nosso redor, são presentes de Deus, e nós também podemos ser instrumento de Deus para que esses raios, né, cheguem às pessoas que estão próximas da gente. Então, no capítulo chamado Agir Cristamente, né, agir como cristão, né, eu separei aqui uma parte aqui, ó, que o Francisco escreveu. Uma que eu destaquei que lembra muito a ideia do vigiar, né? De orar e vigiar, da gente sempre estar buscando essa reflexão através da nossa vigilância para ver se a gente realmente está condizente com aquilo que a gente está falando, né? Fazendo aquela reflexão necessária do dia, chega ao final do dia, a gente fala como que foi o dia de hoje, o que aconteceu, teve tal oportunidade, eu aproveitei ou não aproveitei, podia ter sido melhor aqui. Isso é muito importante, essa revisão é muito importante, né? Para que a gente possa acordar no outro dia e aí começar a agir diferente, se assim a gente buscar. Então, para me conhecer, basta vigiar a partir do alvorecer, analisar tudo depois de acontecer, logo antes de adormecer. E aqui na frente a gente traz essa reflexão que esse vigiar traz. A luta contra nossos defeitos é tarefa individual, mas refletirá os outros seus efeitos, como um exemplo sem igual. Ajude sempre no sentido do bem, lembrando
que coisas materiais são boas, mas não nos levam mais além, mesmo que as considerem essenciais. E aí, essa reflexão, ela vai trazer também aqui a ideia do agir cristamente, a ideia do perdoar, né, trazido por Cristo. Esqueça o mal que tenham feito. Todos erram em algum momento. No mundo, tu não é o melhor sujeito e já foi responsável por sofrimento. E aqui, essa reflexão traz a conclusão que leva a uma renovação, é um ciclo, né? Uma reflexão, o vigiar, né, através da oração e da vigilância, vai trazer uma renovação, que vai chegar a conclusões e vai trazer uma renovação. Assim como ao outro, devo perdoar. Comigo mesmo não pode ser diferente. Cair e levantar é no processo, o renovar. Não fiquemos no passado e sigamos em frente. Aqui também, lembrando o nosso querido irmão Francisco, a necessidade da gente, através da reflexão, saber que a gente errou, legal, mas não adianta a gente ficar se martirizando, sabendo que cair e levantar é parte do processo. E é muito bom que a gente chegue a essa conclusão que a gente errou. Muito bom. Já é um progresso, já é uma evolução. Se a gente percebeu que a gente não agiu corretamente com alguém ou em alguma situação, já é um progresso. E a partir daí, com certeza, a gente pode agir de maneira diferente quando outras oportunidades nos aparecerem. Sejamos exemplos onde estivermos, que é o convite do Cristo, é o convite da doutrina espírita. Vivendo como Cristo Jesus. Ele conta com nossos labores fraternos. Né? Ele conta com a gente, como nós falamos. Ele está contando com a gente. Ele sabe que a gente pode colaborar para que a vontade de Deus se faça, ou a ajuda de Deus se faça ao nosso irmão. Transformando nossa densa sombra, olha a transformação, a renovação, em fonte de luz. E este capítulo, não à toa, eu trouxe, porque é um capítulo inspirado, né, do nosso irmão Francisco Júnior, inspirado no capítulo 14 do Ideal Espírita, que traduz muito o que nós viemos conversar na noite de hoje. Então, meus irmãos, foram essas reflexões trazidas na noite de hoje. Espero que elas sirvam não só para a reflexão daqueles que me ouvem, mas também para a minha própria reflexão. O primeiro a ser oportunizado de que precisa melhorar sou eu mesmo. Como sempre falava minha querida irmã Terezinha, palestrante do nosso Fraternidade Espírita, o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então, estou escutando e está sendo a mim também oportunizado aprender e reforçar a cada dia esses ideais e essas forças trazidas pelo Espiritismo que buscam que a gente se transforme, que a gente se melhore, que a gente consiga alcançar dentro de nós as conquistas do Espírito. Que Jesus esteja conosco, que Jesus se faça presente na nossa vida e que a gente também abra o nosso coração, né, para que ele alcance a nossa mente, o nosso coração e nos oportunize sentir esse amor, esses ideais dentro de nós e traduzir na vida, traduzir na convivência com nossos irmãos, todos esses ideais que nós aprendemos, que nós trazemos dentro da doutrina evangélica espírita cristã, que é dentro do evangelho trazido por Jesus, né? O evangelho trazido por Jesus é muito lindo, é muito precioso, é muito rico, e ele serve não só para o nosso conhecimento, mas principalmente para a nossa renovação. Que Jesus esteja conosco. Muito obrigado, meus irmãos. Que assim seja.